Tomada de Jericó, Josué, capítulo 6. Continuemos nossa caminhada com Josué e os israelitas, rumo à terra que Deus lhes prometera. Mas, antes de entrarmos no texto, chamamos a sua atenção para dizer que a narrativa da conquista de Jericó pelos israelitas não é uma apologia à guerra. Tampouco Deus quer a guerra. Trata-se de um estilo literário que o escritor ou escritores sagrado usou para compartilhar a experiência religiosa do povo de Israel. No livro de Josué, encontra-se uma leitura profética e teológica da vida a partir de Deus e da fé, da fidelidade do Deus da promessa. Recordamos ainda que, embora esse livro faça parte dos livros históricos, o autor não tem a intenção de contar uma história com exatidão. A história aqui narrada é a experiência de Deus que os israelitas viveram. No começo do capítulo 6 do livro de Josué, lemos que os portões de Jericó estão fechados. Podemos interpretar que não é só por medo dos israelitas, mas também porque os corações estão fechados para acolher ao Deus de Israel. E para que as defesas de Jericó sejam rompidas, Josué precisa seguir as instruções divinas e transmiti-las aos seus. A menção aos reis, guerreiros e muros de Jericó pode significar também que todas as defesas humanas e físicas caem diante do poder de Deus. A marcha em procissão, com os sacerdotes à frente, a Arca da Aliança no centro e o povo atrás, reafirmam a presença de Deus, que é o único guia do povo. Por isso, é Ele quem assume a liderança junto a Josué e ao povo, para que os israelitas tomem posse do que foi dado por Deus. Para que a promessa se cumpra, os portões devem ser abertos e os muros derrubados. Mas como romper os muros e os portões de Jericó? Deus dá as instruções a Josué, enquanto ele, por sua vez, as transmite aos sacerdotes e ao povo. Ao seguir as instruções divinas, Josué convoca os sacerdotes e o povo, executando tudo o que Deus lhe falou. E, assim, o povo alcança a vitória. A narrativa da tomada de Jericó apresenta uma liturgia ao redor da cidade que se funde com uma marcha militar, pois o berrante, shofar, era tocado durante as celebrações litúrgicas, mas também era utilizado nas manobras militares. Essas ações se estendem por 6 dias. Os sacerdotes vão à frente da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus no meio do povo, e tocam o berrante em tom litúrgico. Todo o povo segue atrás, mas em silêncio, dado que, pelas instruções recebidas, deve gritar no 7º dia, quando, ao som do berrante e dos gritos da comunidade, os muros de Jericó são derrubados. Do versículo 20 em diante do capítulo 6 de Josué, são relatadas a tomada de Jericó e a salvação de Raabe. Conforme pode ser lido no texto, Raabe representa a pessoa de coração aberto para receber o Deus de Israel. Sua confiança garante a vida dela e de sua família. Por isso, Raabe e os seus são poupados da morte, enquanto toda a população é destruída e seus bens são queimados, exceto o ouro e a prata. Esses serão ofertados a Deus, pois nenhum dos israelitas podiam pegar despojos da guerra. Se assim o fizessem, atrairiam a ira de Deus. O escritor sagrado não tem a intenção de narrar a vitória dos israelitas, mas de mostrar o poder de Deus e sua força.
Para isso, ele ensina que, enquanto os israelitas forem fiéis a Deus e aos seus mandamentos, eles alcançarão a vitória. Deste modo, o livro de Josué é um convite a confiarmos cada vez mais no Deus libertador, sendo a liturgia a força na caminhada de fé. Neste mês, somos convidados e convidadas a viver e a celebrar intensamente a nossa fé cristã em 3 grandes solenidades. No primeiro domingo de junho, temos a festa de Pentecostes. Nesse dia, vamos todos celebrar o nascimento da Igreja, professar a nossa fé em Jesus Cristo e renovar a nossa confiança no Espírito Santo, que nos foi enviado pelo Pai. A segunda solenidade é a da Santíssima Trindade, que é para nós o modelo perfeito de comunhão. É por meio dela que aprendemos a viver em comunidade. Por fim, e ainda nessa mesma semana, celebraremos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Vivamos esse dia com nossos irmãos e irmãs que se encontram sob o peso das guerras, da fome e do desemprego. Juntos, vamos invocar o Deus da vida, pedindo que nenhum corpo seja mutilado, nenhum sangue inocente seja derramado e que cessem as guerras. Ao passarmos em procissão com o corpo de Cristo pelas ruas, desejamos que a chama do amor reacenda em cada coração, fazendo-nos recordar que somos membros de um mesmo e único corpo, o corpo humano, e que a dignidade desse corpo não esteja sob o jugo do poder e interesses econômicos. Texto de Irmã Maria Eliene Pereira de Oliveira, filha de São Paulo. Pausa para reflexão. Quais ações podemos realizar hoje para que caiam as muralhas do ódio, do racismo, do genocídio e do feminicídio, bem como tantas outras formas de guerra? Raabe não fechou seu coração a Deus e foi salva, ela e sua família. Quais são as portas e as janelas de nossa vida que precisam ser abertas para que Deus faça morada em nós? O que este capítulo do livro de Josué me ensina sobre liderança?